Olá, meus amores! Que saudade que eu estava de vocês, tudo bem? Boa tarde, vem comigo segundo ano para mais uma aula. E hoje estamos retomando as nossas aulinhas, tá? E dando continuidade às nossas atividades que ficaram pendentes, ok? Então essa semana temos atividades complementares. Então hoje teremos ciência, a gente vai concluir, tá, o nosso capítulo que ficou faltando, polinização e dispersão. Então, ó, das páginas 25 a 27, a tia irá explicar para vocês essa matéria e logo após vocês irão fazer as atividades das páginas de 28 a 30, essas atividades. Combinado? Então, vem comigo fazer essas atividades de hoje. Então, gente, vamos colocar a data de hoje, dia 20/7. Então, a nossa matéria hoje é sobre polinização e dispersão. Então, essa é a continuação daquela nossa última matéria sobre o quê? Partes de uma planta. Lembra que nós aprendemos sobre partes de uma planta? Que nós aprendemos que as partes de uma planta têm o quê? Flores, fruto, raízes. Lembra? Caule, folha. E aprendemos que cada parte de uma planta tem a sua função. Lembra que as flores são responsáveis pela formação dos frutos e das sementes? Que os frutos servem para proteger as sementes? Que a raiz fixa a planta ao solo e retira dele água e sais minerais necessários para sua sobrevivência? E as folhas, elas absorvem a luz do sol e realizam a fotossíntese, lembram? E que o caule sustenta os ramos onde estão as folhas, as flores, os frutos. E é por eles que circulam a água e os sais minerais. Lembram? Então, essa foi a nossa última matéria de ciência sobre as partes de uma planta. Então, hoje nós iremos dar continuação para fechar esse capítulo. Então, vem comigo. Polinização e dispersão. O que é isso? Então, conforme você estudou, as flores, elas são responsáveis pela reprodução das plantas. Elas produzem um pó amarelo chamado pólen, ok? Então, muitas plantas precisam da ajuda de animais para realizar a polinização. Então, gente, no miolo de uma florzinha tem esse pólen aqui, tá? Então, é nele que a gente vai se basear sobre polinização. A palavra já está falando, a polinização vem de pólen, tá? Então, ó, a polinização é o processo pelo qual o grão de pólen, tá, que está no miolo da flor, ele é levado de uma flor a outra, dando origem ao embrião, que fica protegido dentro das sementes, ok? E esse processo é fundamental para que essas plantas se reproduzam, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Os frutos guardam e protegem as sementes em seu interior. Isso nós aprendemos na última aula de ciências. Então, ó, muitos animais, como os morcegos, por exemplo, as aves, eles se alimentam dos seus frutos. E ao defecarem, eles acabam espalhando as sementes pelo ambiente em um processo chamado dispersão. Então, quando essas aves comem os frutos, tá, o carocinho, a sementinha, ele vem pelo chamado cocô, que a gente já conhece. A gente está falando aqui uma palavra muito bonita, né? Que é defecar, né? Essa palavra é meio feia, né? Então, ó, eles acabam o quê? E essas sementes, elas caem na natureza, nas florestas, por exemplo, tá? E aí é que já vai começar o processo chamado dispersão. Então, aqui, ó, observem essa ave aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Ela está o quê? Ela está numa floresta, em cima de uma árvore, olha lá. Ele é um tucano e ele está comendo um fruto. Tá? Nessa árvore ele está comendo fruto. A dispersão é o processo pelo qual as sementes são espalhadas pelo ambiente, aos quais podem germinar e se desenvolver em uma nova planta,
E esse processo também pode ser realizado pelo vento e pelas águas. Tá, gente? Então, ó, o passarinho, quando ele come as sementinhas, tá? Às vezes ele leva a semente, ele leva o fruto, de repente, para o ninho, tá? Para alimentar os seus filhotinhos. E a semente é jogada onde? Ela é jogada no chão, né? Ela cai. E quando ela cai, tá? Aquela semente, ela fica lá no chão. Então, quando chove, aquela semente, ela começa o quê? A germinar na terra. Quando ela germina, ela vai criar uma nova plantinha, ok? Então, vamos ver na página 26 um pouquinho sobre isso. Então, ó, tanto polinização quanto a dispersão de sementes, elas podem ocorrer com a ajuda de animais ou de fatores do ambiente, como a água e o vento, ok? Então, vamos ver aqui melhor. Tá vendo aqui, ó? A ave, ela come o fruto, tá vendo? Os tucanos comem os frutos do mamoeiro e, ao defecarem, espalham suas sementes por diversos lugares, ok? Então, quando ela está comendo fruto, as sementinhas, elas vão engolir. Quando elas fizerem o cocôzinho delas, quando elas defecarem, isso aí vai parar no chão, ok? Então, ó, como as aves são leves, as sementes de dente de leão são transportadas pelo vento. Olha lá. Observem aí. Vamos também falar um pouquinho do grão. Os grãos de pólen de algumas flores de capim são levadas pelo vento. Olha lá. O grãozinho. Tá vendo? Estão levados pelo vento. Isso aí, gente, acaba o quê? Criando novas mudas, novas plantas. Tá vendo? O próprio vento, a própria água, porque também ela vai precisar do processo da água. Lembra que para a planta se desenvolver, ela precisa da água, do calor do sol. Aqui. As sementes de picão ficam grudadas no pelo de alguns animais, como os gambás, por exemplo. Conforme esses animais se movimentam, elas caem no chão, podendo germinar e dar origem a novas plantinhas. Observem. Tá vendo? Os grãos. Tá vendo? Eles ficam o quê? Acaba ficando no chão e ali ele vai germinar. Olha lá. Tá vendo? As gambás acabam grudando as sementinhas no seu corpo e de repente elas caem e essas sementinhas elas vão o quê? Germinar depois, mais tarde, com a chegada da água, da chuva, né? O calor do sol, e aí ela começa a germinar. Na página 27, os beija-flores estão entre os principais responsáveis pelo transporte de grãos de pólen de uma planta para outra. Então, olha lá, o beija-flor. Ele vai de uma flor para outra, tá vendo? Ele vai retirando o quê? Ele vai te retirando os grãos de pólen, tá? Aí ele sai de uma flor, vai para outra. E aí, gente, olha o que vai acontecer aqui, ó. Quando a abelha, por exemplo, procura um alimento em uma flor, parte do pólen fica grudada no corpo dela. Ao buscar alimento em outra planta, o pólen que estava em seu corpo passa para esta outra, no caso. Dessa forma, a flor que recebeu o pólen pode ser fecundada e gerar outra planta. Tá vendo aqui, ó, a abelha, olha lá a abelha. Ela já leva o pólen de outra flor para uma outra flor. E quando ela posar em outra florzinha, ela já derruba o pólen do seu corpo ali. E vai o quê? Formar e gerar outra flor, de uma outra espécie, de um outro jeito diferente. Como é que pode, né? Então, aqui, ó. A cutia se alimenta das sementes de uma planta chamada jatobá. Esse animal tem o hábito de enterrar sementes para ter alimentos em outra estação. Viu que curioso? Ele se alimenta e guarda a semente na terra. Quando ele muda de território, ele esquece algumas sementes ou é predado por felinos, ou seja, ele é morto por outros felinos que pegam ele e comem, né? E a semente que ficou enterrada lá na terra acaba o quê? Germinando. Ela germina e dá origem a uma nova planta, tá? As borboletas também,
elas fazem esse processo de polinização. Elas transportam o grão de pólen, tá vendo? Quando ela vai se alimentar de uma flor, ela acaba o quê? O pólen acaba caindo em cima da própria borboleta. Então, ela acaba transportando também esse grão para a natureza, produzindo, então, novas mudas de planta. Então, gente, algumas aves elas podem fazer com que a polinização se propague, que no caso aqui é o caso das aves, como, por exemplo, tucano, tá? O grão, né, os grãos de pólen, né, de flores, de capim, são levados também pelo vento. Então, o vento também pode fazer a polinização, tá vendo? Aqui também, a gente está vendo aqui os gambás, alguns outros animais como gambás, tá vendo? O beija-flor, tá? As abelhas, as borboletas, as cutias, que a tia já mostrou. Então, esses são alguns animais que podem o quê? Promover a polinização na natureza, ok? A tia vai deixar um vídeo para vocês explicando um pouquinho sobre a polinização e a dispersão, para vocês verem um pouquinho melhor, tá? E a tia deixará para vocês essa atividade das páginas 28 até 30, para que vocês possam estar realizando hoje, ok? Aqui tem uma atividade na página 29, pedindo para vocês trazerem uma semente para a sala de aula, ok? Claro que essa atividade aqui vocês vão realizar em casa mesmo, tá? E a tia depois irá ver direitinho. Então, fiquem todos com Deus e até daqui a pouco com a correção. Beijos e até daqui a pouco. Estava morrendo de saudade de vocês.